Olá, pessoal. Voltamos com as nossas aulas de filosofia e neste momento nós estamos falando da filosofia religiosa ou da filosofia cristã. Eu lembro para vocês que na aula passada, trabalhei dois aspectos. Um aspecto que levou um tempo maior, que foi o contexto geral da formação das comunidades cristãs e do próprio cristianismo que segue ou que vai até a Europa. Eu falei para vocês que o cristianismo é uma religião importada, uma confissão importada que vem do Oriente Próximo e vai até a Europa. Eu também disse para vocês que o cristianismo terá na Europa, no Ocidente, três grandes desafios. Nós teremos o desafio político do enfrentamento com o império, né, com o poder central. Nós teremos o enfrentamento com as diversas confissões religiosas. Então, o cristianismo se depara com essas confissões religiosas. Como também esse terceiro desafio, que é o desafio com o conhecimento, com a filosofia, e é disso que nós vamos tratar nesta aula de hoje. Eu disse para vocês que a Igreja Católica ela tem, digamos assim, as suas divergências internas, as suas tendências internas, e essas tendências internas elas apontavam para duas direções, né? Direções opostas, inclusive. Na época da oficialização da confissão cristã como religião oficial do Império Romano, teve padres que não queriam, mas tinha um grupo majoritário que via ali uma oportunidade de fazer crescer a confissão cristã. Daí, não é, todos os acordos que foram firmados, e eu, inclusive, tratei aqui de alguns acordos com vocês. Mas antes já havia uma divergência, que era aquela divergência com relação àquele terceiro desafio. Aceita-se ou não a filosofia? Há um diálogo sobre todo esse conhecimento longo no tempo ou não? Lá pelos anos 100, essa discussão ela se fortalece. E nós vamos ter aquelas duas tendências. A tendência de dizer que a filosofia é uma bênção divina, ou a tendência que vai dizer que a filosofia é o elemento de corrupção da consciência, de corrupção da fé. São Justino, 165 a.C., foi o padre que representa esta tendência de defesa da filosofia. E eu disse para vocês que ele parte do Logos. Ele vai dizer: o Logos é uma bênção divina, o Logos é algo divino. O Logos é a própria sabedoria de Deus, que está instalada em cada um. Mas não havia essa prova, essa comprovação. Então Deus resolve enviar o seu filho ou o seu próprio Logos, a sua própria sabedoria divina, e o Verbo se encarna e habita entre nós. Então Cristo é a revelação do Verbo divino, ou da palavra, da ideia, do conhecimento do próprio Deus, da própria verdade, vamos dizer assim. E o São Justino vai dizer que todas as pessoas têm esta revelação, interiormente falando, tem esta graça divina. Essa semente, segundo o padre, estava já plantada. Claro que não poderia exigir que essas pessoas elas fossem cristãs. Jamais elas conheceram Cristo, elas viveram antes de Cristo, mas produziram saber. Portanto, Aristóteles, Sócrates, Platão, Parmênides, todos esses filósofos, eles não é, têm a sabedoria divina, têm Deus dentro deles. Portanto, não devem ser considerados pagãos, devem ser considerados cristãos, mesmo sem ter conhecido a Cristo. Daí a filosofia será este elemento divino. Porém, nós temos aí Tertuliano. Tertuliano, contemporâneo ali do São Justino, vai dizer que nada, não é?
é oposição oposta em relação à atitude de São Justino. Para São Justino, a filosofia não tem nada a ver com o cristianismo. A fé é uma coisa, a filosofia é outra. Não pode haver concordância alguma entre razão humana e revelação divina. Por quê? Não é? Porque, veja, a revelação divina ou a fé é a fonte da verdade. A filosofia é a fonte do erro. A fé salva e purifica, e a filosofia perde e corrompe. O São Justino vai dizer que, não é, ou vai reconhecer, como diz aí o nosso slide, alguns casos, não é, que tem a ver, ou que eu dizia para vocês, aqueles assuntos que são parecidos ou que são assuntos que convergem na confissão cristã com, não é, a própria filosofia ou a própria verdade filosófica. Então, a filosofia grega, para ele, vislumbrou vestígios de verdade, e o que ocorreu, sobretudo, com os estoicos, né? É preciso estar em consonância com a natureza para atingir a sabedoria. Assim faz-se necessário entender que o único bem que existe é a retidão da vontade, e o único mal é o vício. Veja, isso os estoicos diziam. Isso também os cristãos, os judaicos cristãos também dizem. Converge. Mas para São Justino, não. Não é? Para São Tertuliano, não. Desculpa, não é? Tertuliano faz questão de acentuar que isso se deveu a uma apropriação indevida por parte deles do Antigo Testamento. É como se eles tivessem lido os escritos antigos e adulterado a informação antiga. Portanto, essa informação estoica não pertence de fato, segundo Tertuliano, aos filósofos. Essa informação pertence aos cristãos. Em geral, segundo ele, os pensadores antigos não fizeram outra coisa senão adulterar a verdade, sendo eles os responsáveis por todas as heresias. No caso, os estoicos, para Tertuliano, foram os verdadeiros patriarcas, os pais das heresias, os pais dos hereges. Veja o que diz Tertuliano, e particularmente eu digo, ainda bem que a igreja não seguiu este moço, ainda bem, né? Porque veja como a posição dele é radical frente ao saber. E nós estamos tratando do saber que a filosofia empreendeu. Mas vamos ler aqui a passagem de Tertuliano. Com efeito, que existe de comum entre Atenas e Jerusalém? Que acordo pode haver entre a academia e a igreja? Que pode haver de comum entre hereges e cristãos? Nossa instrução vem do pórtico de Salomão, e este nos ensinou que devemos buscar o Senhor com simplicidade de coração. Longe de vós qualquer tentativa de produzir um cristianismo mitigado com estoicismo, platonismo e dialética. Depois que possuímos a Cristo, não nos interessa discutir sobre nenhuma curiosidade, nem nos interessa qualquer investigação depois que desfrutamos do Evangelho. Basta-nos a nossa fé, pois não pretendemos ir atrás de outras crenças. Imagina, é uma posição radical, mas imagina se aos padres não interessasse nenhuma curiosidade. Com certeza, as transformações em função das diversas curiosidades experimentadas, elas iam demorar bastante a acontecer. Então, essa visão atrasada e conservadora de Tertuliano, ela não foi vencedora no âmbito da igreja, felizmente, porque outros padres mais sábios, eles souberam
utilizar bem a filosofia. Lembre-se na aula passada, como inscrever num calendário a festa móvel. Ora, seria muito complicado você ter uma festa móvel no calendário sem usar a filosofia ou sem usar os cálculos matemáticos. Por isso que alguns padres, e aí nós chegamos neste moço, que é o Santo Agostinho, que é a pedra angular desta primeira fase da patrística, ou desta fase da patrística, não da primeira fase, mas vamos dizer que é da segunda fase. Ele é a pedra angular porque as considerações, né, que ele faz terminam sendo as considerações da própria igreja. Daí ele ter uma importância, não é, fundamental. Santo Agostinho, ele nasceu em 354 em Tagaste, província romana da Numídia, na África. Morreu em Hipona, também na África, em 430. Viveu e lecionou alguns anos em Roma e Milão. Voltou à sua terra natal, onde escreveu, lecionou, foi bispo, administrou o patrimônio da igreja e exerceu funções de juiz. Uma vez, né, que o imperador ele tinha outorgado aos bispos não a possibilidade, mas tinha dado a autorização dos bispos resolverem os litígios da comunidade, os processos civis. Então a igreja também passava a ser uma operadora do direito, outorgada ali por Constantino. E este moço, o Agostinho, experimenta esta função. Ele exerce esta função. Agostinho acreditava que o pensar racional fosse compatível com a verdade revelada por Deus e que, portanto, a filosofia pudesse servir à teologia. Ele foi o principal representante desta forma de pensar e, através dela, procurou fazer o entrosamento das várias tendências patrísticas. A síntese que ele realiza, os livros que ele escreve, os documentos, as reuniões, né, tudo que ele faz, ele vai chamar isso de filosofia cristã ou de conhecimento racional cristã. Aí, claro, ele sistematiza uma concepção de mundo, sistematiza uma concepção de ser e fala de Deus, ou seja, cria as bases teológicas que vão definir o que é esse ser supremo, o que é esse ser todo-poderoso da igreja cristã. E ele é tão pedra angular que torna-se o inspirador e o próprio feitor da doutrina da igreja católica, como nós vamos ver, não só da igreja católica. Aqueles que são protestantes vão perceber, não é, que lá, a partir do século XVI, muita coisa de Santo Agostinho será retomada no processo cismático e que será colocado em algumas confissões protestantes essas doutrinas, não é, do Santo Agostinho, aquilo que ele acredita como elemento, como dogma, né, como elemento de fé. Fundamento da sua teoria do conhecimento se revela na essência do ser. O ser pensante, em que pensamento não se confunde com a matéria. Seu modo de ver o ser, o homem, né? Eu estou tratando como ser, uma alma que se serve do corpo. Opa! Não tem coisa estranha aqui? Porque em Platão nós vimos que a alma se serve do corpo. Claro que vão aparecer aqui as diferenças. Os platônicos e neoplatônicos acreditavam que a alma ela tinha que se livrar do corpo
porque ela voltava para o seu estado puro, para o seu estado de luz, de perfeição, porque o seu estado de imperfeição estava dentro do corpo quando ela esquecia e tinha que fazer o esforço da lembrança, o esforço da reminiscência. Daí o corpo ser algo ruim, porque aprisionava a alma, porém, Agostinho vai dizer, não, espera, corpo e alma se juntam. O corpo não é uma prisão da alma. O corpo e a alma faz o ser, torna-se ser. E esse ser, ele é, neste caso, abençoado. É um ser. A imagem de Deus, a imagem e semelhança é de Deus. Portanto, Agostinho ensina que a união da alma com o corpo, criado por Deus, não pode ser o mal. Claro que existe hierarquia, da mesma forma que essa hierarquia foi colocada pelos platônicos. A alma, ela é superior, a alma é hierarquicamente superior ao corpo e tende a um fim que está, não é, para além da ordem natural. A alma tende ao seu fim último, que é Deus, que é o seu princípio. Lembre-se também, e aí o slide trata desta lembrança, que Platão também acredita que a Terra não é o fim último da alma, que a alma retorna para o mundo das ideias. Eu disse na aula passada que tem coisas que não são estranhas. Eu disse, não são as mesmas coisas, mas não é estranho. E eu coloquei até ali uns versículos do evangelista João, para vocês perceberem que há um processo ali de convergência, um processo de não estranhamento, eu estou chamando mais, né, de não estranhamento. Para Agostinho, conhecer a verdade é possível, porque as ideias, as verdades estão presentes em nosso intelecto e Deus nos concede a graça de iluminá-las para que possamos conhecê-las. Quem estiver a fim de conhecer a verdade é possível, porque a verdade está dentro de cada um, dada por Deus. Claro que isso é um conceito, como diz aí o slide, difícil de ser entendido. Aproxima-se também do conceito platônico de reminiscência, de ideias inatas. Mas o filósofo cristão procura diferenciar os dois conceitos. As ideias não são inatas. Ou seja, você não nasce com ela, mas nasce com a capacidade de conhecer. Aí é diferente. Uma coisa é nascer com as ideias. Para Platão, você nasce com as ideias porque a alma vem e traz as ideias. O que acontece é o apagão das ideias. Aqui, como vocês estão vendo, nós, segundo Agostinho, nascemos com a capacidade de conhecer. Como está dito aí, eu coloquei em negrito, as ideias não são inatas, mas presentes em nós como reflexos da verdade divina. E aí, um presente que Deus nos oferece. Mais uma diferença com Platão. Diferença importantíssima. Porque se para Agostinho, Santo Agostinho, essas ideias são presente de Deus, para Platão é conquista, é esforço, nada é dado, não é, de graça. Tem uma história, né, do Santo Agostinho que é interessante, que tem a ver aí com o maniqueísmo, doutrina de origem persa, segundo a qual o universo foi criado e é regido pela luta entre dois princípios antagônicos com a mesma força. Deus, o bem supremo e absoluto. O diabo ou demônio, o mal absoluto. Então, você tem ali duas forças com a mesma força.
Então, o mundo tinha sido criado por essas duas forças, segundo essa doutrina persa. Agostinho, ele realmente, né, por muito tempo, ele não achou que essa doutrina era verdadeira. Eu creio que conhecendo a filosofia, especialmente a filosofia de Aristóteles, ele vai descrer desta doutrina. Ora, primeiro, toda a filosofia tem dito, ou tinha dito, que só existe um único princípio gerador. É o primeiro detalhe. Quando nós tratamos do arqué. Só existe um princípio gerador. Não existe dois princípios geradores. Só existe um princípio gerador. E Aristóteles vai dizer o primeiro ato. O ato perfeito. Lembra daquele ato perfeito? Que não tem potência. Que não tem potência. Então, Agostinho, convertido ao cristianismo e leitor da filosofia grega, ele vai perceber que cai por terra essa ideia de duas forças criadoras. Cai por terra. Primeiro, pensando, neste caso, no arqué. Segundo, aplicando-se o princípio da não contradição. Olha, se Deus é o Criador e Ele é o bem absoluto, como é que nele pode ter o mal absoluto? Lembre-se, primeira coisa é que não pode ter duas forças. Ok? Só tem uma. A única força é Deus. Deus é o quê? É o bem absoluto. Então, se Deus é o bem absoluto, nele não pode conter o mal absoluto. Não pode haver contradição, ali fere o princípio da não contradição. Como está dito aí, se Deus criou o mundo, como pode existir em Deus o mal? Deus é perfeito, pois a ideia de bem faz parte da ideia de ser. Então não vai existir uma outra força para medir força com Deus, uma outra força oposta a Deus não vai existir, como tampouco não vai ser Deus responsável pela criação desta outra força, que é o mal. Deus não pode ser a causa do mal, nem a matéria pode causar o mal, porque foi criada por ele, foi criada por Deus. O que vai ser o mal? E aí a gente entra naquela discussão da escola leática, do ser ou não ser. Naquilo que eu disse para vocês, olhe, se Parmênides está dizendo que o ser não é, o Agostinho vai dizer que sim, o ser pode não ser. Vai ser diferente. O mal, portanto, deve ser exatamente o contrário da ideia de Deus, como aquele que é. Isto é, o contrário da ideia de ser. O não ser. Se é não ser, não tem substância. Se é não ser, é ausência de bem. Então, o que é o mal é a ausência de bem. O mal estará onde? O mal estará no ser, que tem ausência de bem, só que esse ser, quando tem ausência de bem, deixa de ser porque ele perde aquele fio condutor, que é o fio de Deus com ele, e o fio de Deus com ele é o bem. Se Deus é o bem supremo, ele deve reproduzir esse bem. Agora, se ele passa a fazer o mal, se ele introduz o mal dentro dele, ele vai deixando de ser. Ele vai deixando de ser. E ele vai perdendo o fio condutor. Daí a possibilidade dele não ser. E onde está o mal? O mal não é aquela força criadora, aquele demônio que está ali. O mal não é isso. Para Agostinho, o mal é a ausência de bem, mas a ausência de bem só pode ser configurada no ser. Então, o mal é o ser que se afasta do bem
e, consequentemente, se afasta de Deus. Existe, portanto, segundo aí o slide, um único princípio que criou e rege o universo, Deus. E os maniqueístas estão errados, supondo a existência de dois princípios com a mesma força. Outro problema de difícil resolução abordado por Agostinho foi o livre-arbítrio. E aqui, o livre-arbítrio vai entrar nesta relação com a ausência de bem. Vai entrar. E aí, claro, se existe ausência de bem, existe o mal. Se existe o mal, existe, não é, o afastamento ou a ruptura com o elo de bem, ou a ruptura com Deus. Depois do pecado original, antes o homem era livre, não é? Mas tendia naturalmente para o bem. O homem ou o ser possuía o livre-arbítrio, isto é, a possibilidade de escolher entre um bem maior e um bem menor, entre um bem e um mal, entre um mal maior e um mal menor. E o que é que faz com que o ser escolha? Ele é livre. O que faz com que o ser escolha é a sua vontade. Veja, vem de dentro. É a sua vontade. Voltemos para a filosofia socrática, que tanto trabalhou essa relação com a vontade e que tanto pediu que todas as pessoas se conhecessem. Conhece a ti mesmo. Olha aqui a relação. A vontade pode afastar o homem de Deus, porque o homem pode fazer escolhas erradas. Escolhas erradas. Afastar-se de Deus significa ir para aquela possibilidade que Parmênides não acredita, que é a possibilidade do não ser. Escolher fazer o mal é escolher não ser. Escolher fazer as coisas erradas é escolher não ser. Ou seja, o ser conhece, para Agostinho, essa capacidade intelectiva que o ser tem faz com que ele saiba o que são as coisas. E sabendo o que são as coisas, ele possa fazer a opção, porque ele é livre. Portanto, ele pode fazer a opção de romper com o elo. Mas ele também pode fazer a opção de continuar com o elo, de continuar com Deus. É aí onde entra o pecado para Agostinho, que não deriva unicamente da vontade de Deus, mas da vontade das escolhas dos homens. Caminhando para o pecado, aí a alma, ela decai, ela não consegue se salvar sozinha. Ela não vai para o inferno. A alma, ela vai ficar vagante. Ou seja, ela não encontra o caminho de volta, ela se perde. É a chamada perdição da alma. Quando nas escolhas do ser, não se escolheu, neste caso, bem. Mas Deus é o Deus da graça. Vem então a graça divina para dirigir o ser para o bem, sem, no entanto, privá-lo da escolha. Sem o auxílio da graça, segundo Agostinho, exercendo o livre-arbítrio, o homem poderia escolher o mal. Mas tem um negócio aí em Agostinho, não é? Que isso aí é o meu juízo de valor. Nós temos aqui o livre-arbítrio para acreditar ou não. Eu não acredito nisso que Santo Agostinho agora vai dizer. Eu não acredito. Isso é meu juízo de valor. Vocês fiquem à vontade. Não se preocupem. Segundo Agostinho, nem todos recebem a graça. E aí vem a chamada doutrina, a chamada crença dos predestinados. Porque, segundo Agostinho, Deus já colocou a mão na cabeça de alguns. E eles estão predestinados a serem, neste caso, salvos, a serem arrebatados. E aí, claro que tem uma contradição. Que contradição é essa?
A contradição é que eu possa ter escolhido o mal e alguém possa ter escolhido o bem. Ao final da minha vida, eu recebo a graça e deixo o mal de lado. E aí serei salvo. Mas aquela pessoa que não escolheu o mal, e ela não estava predestinada, o que acontecerá com ela? A alma estará perdida, porque ela não estava abençoada por Deus. Eu não acredito nisso. Eu acho que Deus é o Deus da graça e todos aqueles que se arrependem dos seus pecados serão salvos e arrebatados. Que não terão escolhidos, porque aí é muito contraditório, não é, Deus deixar que a gente viva, não é, com tanta piedade, com tanta sublimação, com tanta beatitude e a gente não se salve. Deus não seria tão, não é, ruim e o plano de Deus não apontaria para isso, mas isso é a minha crença. Eu acredito que todos poderão ser salvos dependendo da sua conduta e dessa não quebra do fio condutor com Deus. Mas Agostinho não. E aí, como eu disse para vocês, é o meu juízo de valor, é só meu, certo? E claro que todos podem continuar, todos não, mas existem confissões que acham que só alguns serão arrebatados e eu respeito. Eu estou colocando aqui a minha opinião contrária a Santo, não é, Agostinho. Esse conceito de predestinação, da dualidade dos eleitos e dos condenados, é exposto em sua obra Cidade de Deus. Nela, o autor descreve os homens no mundo depois do pecado original. A vontade movida pelo orgulho distanciou-se da vontade de Deus. Aqueles que vão persistir no erro de Adão e Eva, ou seja, no pecado, vivem na cidade dos homens, na cidade da terra, onde serão castigados. Os que recebem a graça divina, os eleitos, constroem a cidade de Deus e viverão para sempre, eternamente no bem. Todos os fatos históricos negativos, como guerras, dilúvio, impérios opressores, pertencem à cidade dos homens, pertencem à cidade daqueles que resolveram ficar no mal. E os fatos positivos, como a Arca de Noé, Moisés, os profetas e principalmente a vinda de Jesus, são manifestação da cidade, não é, de Deus. Portanto, não é, esse é o Santo Agostinho, ele é essa figura emblemática, essa pedra angular da igreja, que vai reconhecer na sabedoria a graça divina, ou a vontade divina, ou a dádiva divina. Portanto, o Santo Agostinho tem, não é, essa importância angular, ele é pedra angular da igreja. A igreja está sendo, não é, montada, organizada, estruturada em função dessas e de outras ideias, mas essas ideias, elas são o alicerce dessa primeira fase da construção da igreja oficial romana. Esse reavivamento, ele ocorrerá mais tarde, certo? Com a escolástica, que abandonará determinadas orientações ou dogmas agostinianos, mas manterá o mesmo alicerce, ou, digamos assim, o mesmo princípio, que é a relação entre fé e filosofia. Mas isso nós vamos ver na próxima aula, na nossa aula que falaremos da escolástica e especialmente de Santo Tomás de Aquino. Vou deixar também um outro vídeo para que vocês possam completar, não é, essa explicação minha sobre Santo Agostinho. Portanto, não é, boa atenção e até a próxima aula.